como eu anunciei, já está aqui nos estúdios da Rede TV, o Vilmar Ferreira, ele que é voluntário lá do Lar Fraterno da Terceira Idade aqui de Ariquemes, tá bom? Também secretário do Meio Ambiente aqui lá na SEMA do nosso município. A gente vai bater um papo com ele e falar um pouquinho sobre essa audiência pública que acontece dia 31, sexta-feira agora, onde a população está convocada a participar. Essa discussão que é muito importante. Vilmar, prazer em recebê-lo aqui. Hoje não como secretário, mas sim como voluntário do Lar Fraterno para falar um pouquinho dessa audiência pública, né? Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Rafael. O prazer é sempre o mesmo, seja como voluntário, seja como secretário. Na verdade, como voluntário, a gente fica até mais feliz, porque é um trabalho muito gratificante que a gente faz. O voluntariado enobrece a alma de qualquer cidadão. Então, eu fico muito feliz em poder fazer parte dessa corrente dos voluntários lá do Lar Fraterno da Terceira Idade. Acontece nessa sexta-feira, dia 31, salvo me engano, na parte da manhã, 10h30 da manhã, né, no auditório do Ministério Público, uma audiência pública que vai tratar sobre a ampliação do Lar Fraterno. Hoje, atualmente, tem de 25 pessoas, né, ampliando para 50. O terreno, né, vocês conseguiram, através de uma doação, para essa ampliação. Agora falta arrecadar recursos, né, para a construção de mais essas alas. Exatamente. A gente sabe que hoje a demanda por leitos de longa permanência para idosos é muito grande, tanto no município de Ariquemes quanto no Vale do Jamari como um todo. Especula-se qualquer coisa em torno de 200 leitos a demanda atual. Mas de qualquer sorte, o que nós temos hoje no município e no Vale do Jamari são essas 25 vagas que nós temos lá no Lar Fraterno, que hoje estão ocupadas. E aí o ano passado nós conseguimos concluir a recepção de um terreno que nos foi doado pela Igreja Católica, a quem a gente sempre agradece. E fizemos um projeto de ampliação para que a gente pudesse duplicar essas vagas, haja vista essa demanda bastante alta. Mas nos falta, de fato, o recurso financeiro para tocar essa obra. Verdade. E a gente, em contato com o Ministério Público, o promotor Dr. Marcos, ele se interessou pela causa do Lar Fraterno, ele se preocupou com a problemática que envolve essa questão do idoso no município de Ariquemes e no Vale do Jamari, na verdade no Brasil como um todo. Então ele chamou para ele essa, não a responsabilidade, mas também esse papel de voluntário. Ele falou, eu quero ajudar e nós vamos ajudar dessa forma, vamos convocar uma audiência pública para colocar a problemática do setor, para que todos entendam e a dificuldade que tem hoje a entidade mantenedora do Lar Fraterno, que é o Centro Espírita Allan Kardec, de promover essa construção com seus recursos. Então é uma obra que está estimada em 7 milhões, então que a gente não tem a mínima condição de tocar com as nossas pernas. E nós tivemos o cuidado de fazer um projeto, de encomendar um projeto que tivesse um local aconchegante para os idosos, como é hoje a nossa casa, lá o nosso Lar Fraterno, que eu convido aqui a comunidade a conhecer o Lar Fraterno da Terceira Idade, lá na 7ª Rua do Setor 2, para ver o trabalho que se realiza ali, como são tratados os nossos idosos. Então, a forma como a gente trata a terceira idade, o respeito e o carinho que nós temos para com eles, para que se entenda que justifica hoje a ampliação daquele espaço, para que nós possamos, com parte da estrutura que hoje nós temos, que no momento em que a gente duplica a nossa capacidade, a gente não precisa necessariamente duplicar a nossa estrutura. Então, com algumas coisas da nossa estrutura, sobretudo pessoal, a gente consegue abraçar pelo menos mais 25 idosos. Maravilha. Então, esse é o nosso objetivo, que os idosos em situação de vulnerabilidade, eles tenham ali no Lar Fraterno, um local onde eles possam conviver, onde eles possam viver essa última fase da vida deles. É verdade, secretário, né? Vou tratar como secretário, estou acostumado, tá bom, secretário? Se me permitir, né? Não tem problema. E eu acho importante essa audiência pública, né? Porque a gente sabe que, como você falou, hoje não conseguiria construir com recursos próprios, né? Do Allan Kardec, né? Não. Mas com o apoio
da ordem privada, da pública, né? Se consegue arrecadar dinheiro para ampliação. E é muito importante isso, porque a ação do trabalho que vocês realizam lá à frente, aí do Lar Fraterno Terceira Idade, é um trabalho brilhante, porque eu já fui lá, o atendimento de primeira, tudo que se precisa tem, na verdade, realmente é assistido de perto ali os idosos que hoje estão lá internamente dentro do Lar Fraterno. Perfeito. Hoje nós temos assistência médica, que o município de Ariquemes nos proporciona isso. Então nós temos convênio com o município de Ariquemes que nos dá também uma certa tranquilidade, mas o médico de família ele nos atende os nossos idosos lá no Lar Fraterno. Nós temos enfermeira lá no lar, nós temos técnicos de enfermagem 24 horas por dia no atendimento. Então, os nossos idosos são tratados como, de fato, eles merecem ser tratados. Verdade. E quando a gente hoje leva para a comunidade essa nossa demanda, é porque quando nós construímos a primeira parte, também a comunidade nos ajudou. Então, o Centro Espírita Allan Kardec não teria condições, só sob as suas expensas, de construir hoje o que nós temos lá, os 25 leitos que nós temos hoje. Nós não teríamos condições de tê-lo feito se não fosse a participação ativa da comunidade. Então é por isso que a gente está levando esse assunto para uma audiência por orientação do promotor, para que a comunidade, em conhecendo esta nossa realidade, possa ajudar. Porque é aquela história, ninguém ama o que não conhece. Ninguém ajuda aquilo que você não está vendo. Verdade. Então é importante que nós sejamos transparentes, mostremos o trabalho que a gente faz, e para quem quiser conhecer o nosso Lar Fraterno está disponível, sobretudo no período da tarde, porque de manhã é muito conturbado lá com banho e já sai do banho, daqui a pouco já tem café da manhã e depois limpeza dos quartos, então isso é toda manhã. Então a parte da manhã lá é bastante agitada, né? Mas a parte da tarde é mais tranquila, então quem quiser conhecer o Lar Fraterno, fique à vontade, a gente tem muito prazer em recebê-los, até para que você, caso você esteja querendo nos ajudar, você saiba aonde está colocando o seu dinheiro, você saiba que tipo de trabalho é realizado ali, os profissionais que estão à frente. Então é por isso que é importante essa audiência pública, para tornar público aquilo que sempre foi público, mas não está claro. Verdade. Então fica aí, 10h30, a população está convidada, os políticos da nossa região também para estar presente, os empresários para estar lá realmente acompanhando de perto essa audiência. A audiência essa super importante, né, secretário? Para poder realmente buscar uma forma de trazer recursos, são 7 milhões, né? Para trazer recursos para que possa ser investido e a construção. Tendo esse recurso, secretário, quanto tempo em média levaria para essa obra ficar pronta? Rapaz, é aquela história, depende do recurso, né? Se eu tenho um recurso disponível para fazer tudo, ela é uma obra que talvez um ano a gente consiga fazer. Mas a gente sabe como é que são liberações de recursos, as coisas não são tão simples assim. Mas a julgar pelas nossas obras, elas são obras que são demoradas, porque elas são feitas mesmo com muito cuidado, com muito carinho, sobretudo mais carinho do que outra coisa. Então isso leva um pouco mais de tempo. Nós pensamos em todos os detalhes numa obra dessa, mas a nossa preocupação não é nem o tempo que vai gastar. É evidente que se eu pudesse ter essas 25 vagas amanhã, os idosos agradeceriam, garanto que a Micheline, secretária da Ciência, ficaria feliz da vida dela se a gente tivesse amanhã, falasse, Micheline, hoje nós já temos mais 25. Porque a demanda é grande, né? E é ela que recebe essas demandas, sobretudo, né? E deve ser muito ruim para ela ter que falar assim, aqui não tem vaga, né? Exatamente. Deve ser dolorido isso para ela. Eu sei, porque conhecendo o coração dela como eu conheço, eu sei que ela recebe uma demanda dessa com muita tristeza. Então, se hoje nós disséssemos para ela, Micheline, olha, nós temos nosso Lar Fraterno já duplicado, seria excelente. Mas a gente sabe que isso não é simples, é uma obra grande, é uma obra que vai demandar tempo, mas sempre tem o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, ela não vai ficar concluída. E o que nós estamos querendo nesse momento é que a gente dê esse primeiro passo, é que a comunidade acolha a nossa proposta. Porque no momento que a comunidade chamou para si
uma obra dessa, ela acontece. Isso é verdade, né? Então, é uma responsabilidade nossa. Uma vez, que vale salientar, todos nós vamos chegar a essa fase da vida, né, secretário? Então, se Deus quiser. A gente precisa, né? Então, tá apoiando agora, porque se nós pisarmos lá na frente, vai ter um espaço para nos receber. Até pensando no futuro, por que não, né? Verdade. De fato. E a gente tem que tirar o chapéu para vocês pelo brilhante trabalho que vocês realizam lá. A gente sabe que não é fácil, né? Porque sempre tem que estar correndo atrás de recursos, né, para poder estar investindo. São 25 idosos que são atendidos, um leque de profissionais atendendo e o dinheiro no final do mês tem que estar na conta porque precisa pagar esses profissionais também. E todas as demandas, tudo que o idoso precisa, desde o café da manhã até o último remedinho da noite, todo ele é bancado pela instituição. É evidente que, como eu disse anteriormente, nós temos hoje convênios com o município, temos 2 convênios com o município, um com a Sendes e um com a Saúde, que nos dá uma certa, não vou dizer nem tranquilidade, mas nos ajuda muito na consecução do nosso objetivo. Não fosse isso, talvez a gente não tivesse condições de fazer da forma que a gente está fazendo. Mas, então, todas as demandas dos idosos, literalmente todas, do amanhecer ao dormir, todas elas são supridas pela entidade. Então, para isso, a gente precisa de recursos. Verdade. Pessoal, já agenda aí, você que tem um tempinho, vai lá, pessoal, 10h30, no auditório do Ministério Público, ali na Avenida Tancredo Neves. Você está convidado para poder estar presente lá nessa discussão, nessa busca de recursos aí para a construção, ou melhor, a ampliação do Lar Fraterno da Terceira Idade aqui em Ariquemes, um trabalho que toda a equipe ali faz, que voluntariamente doa o seu tempo para estar presente ali, que é a equipe lá do Allan Kardec, né, que faz esse projeto maravilhoso acontecer. É uma realidade hoje, esses 25 idosos que são atendidos, é uma realidade porque lá atrás foi plantada a semente, vocês batalharam, né, Vilmar, para poder fazer acontecer, porque eu sei que não é fácil. Não foi fácil chegar até aqui. Tem que pedir muita bênção, não tem? Com certeza, e a gente certamente é muito abençoado. Então, quando a gente olha para trás e enxerga aquele lar fraterno de 25 anos, 30 anos atrás, e nós vemos hoje a estrutura que nós temos à disposição dos idosos, a gente se ajoelha e agradece muito a Deus, porque é muita bênção, né? É verdade. Isso só pode ser conseguido com as bênçãos divinas. Amém. E é com ela que a gente conta sempre, é ela que a gente pede sempre e é com ela que a gente conta. Porque se fosse para a gente iniciar uma obra que nós já temos concluída lá, só com os recursos que a gente tem em caixa, falo, não, isso não temos a mínima condição de fazer, é besteira. Então, mas nós fizemos, nós construímos, nós erigimos um prédio que hoje abriga com muito conforto a 25 idosos. Maravilha. Então, nós já temos isso funcionando. Então é questão de nós confiarmos novamente que a providência divina vai acontecer e ela acontece. Isso é verdade. E rezar para que os nossos irmãos ariquemenses, os nossos parlamentares, que é importante citar, Rafael, e amigos que estão nos ouvindo nesse momento, todos os parlamentares da nossa região foram convidados pelo promotor para que estivessem presentes nessa audiência, para ouvir de nós as nossas necessidades e para que, em se sensibilizando com a situação, possam alocar recursos públicos para que a gente pudesse levantar essa obra. Então, a gente sabe que o horário não é o melhor, sexta-feira, 10h30 da manhã, não é o melhor horário, a gente sabe disso, mas é o horário que nós temos, é o horário que nos foi determinado. Verdade, então, nós vamos encher aquele auditório do Ministério Público para mostrar que nós precisamos, que o município está carente e precisa ter hoje uma obra dessa funcionando, abrigando mais e mais idosos, Verdade. Que é o mínimo que a gente pode fazer. Perfeitamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Para que a gente consiga realizar esse intento. Vai dar tudo certo. Secretário, se Deus quiser. Obrigado, prazer em recebê-lo aqui novamente, tá bom? A gente vai estar convidando ele toda semana para que a população faça presente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, em nome dos nossos 25 idosos que hoje já são atendidos na nossa casa, em nome de todos os voluntários e servidores da nossa casa. A gente agradece muito esse espaço e já agradece de antemão
a participação que eu sei que vai acontecer da comunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, secretário. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Então, agenda aí, 10h30, sexta-feira, no Auditório do Ministério Público, pessoal, essa audiência pública para ampliação aí do Lar Fraterno da Terceira Idade.